Você já conheceu alguém que parecia feito de gelo? Uma pessoa que não se abria, que falava pouco, que se escondia atrás de expressões neutras como se nada fosse capaz de atingi-la. Estar diante de alguém assim é confuso, porque ao mesmo tempo em que você sente um distanciamento, também percebe no ar uma tensão estranha, como se houvesse algo escondido. É um vazio que não é vazio. É uma frieza que, na verdade, não soa como indiferença, mas como esforço. Esforço para esconder, esforço para controlar, esforço para não deixar escapar aquilo que pulsa por dentro. E essa é a grande revelação. O que parece gelo, muitas vezes, é apenas o disfarce de um fogo que não sabe como se manifestar. Por trás desse comportamento está uma guerra silenciosa. O coração insiste em falar, mas a mente cria barreiras para calar. E então nasce a contradição, uma pessoa que deseja, mas que demonstra o contrário. Ela se mostra distante, mas não consegue parar de pensar. Ela age com indiferença, mas sente cada detalhe. Essa batalha interna cria o que chamamos de frieza aparente. Só que quando você aprende a enxergar além da superfície, começa a perceber que existe uma intensidade tão forte escondida ali, que a única maneira que a pessoa encontrou de lidar foi congelando. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Nós vamos destrinchar juntos os sinais ocultos dessa frieza, entender por que alguém escolhe esse disfarce e como diferenciar quando é realmente indiferença ou quando é desejo escondido. Fica comigo até o fim, porque você vai aprender a ler nas entrelinhas e vai enxergar que, muitas vezes, aquilo que parece rejeição é, na verdade, uma das maiores provas de intensidade que alguém pode sentir por você. A frieza é uma máscara cuidadosamente construída. Quem sente demais, mas não sabe como lidar com essa intensidade, precisa criar uma armadura. É como se cada resposta curta fosse um tijolo, cada silêncio fosse uma muralha, cada olhar desviado fosse uma tentativa de esconder o que realmente existe. A pessoa acredita que, se mostrar fria, conseguirá se proteger. Só que o coração não obedece à lógica, e quanto mais ela tenta congelar o que sente, mais a chama interna cresce. O gelo não é ausência, é excesso mal controlado. Essa máscara aparece em gestos simples, a conversa que nunca aprofunda, a desculpa para não estar por perto, o distanciamento repentino. Mas nada disso vem de indiferença real. Se fosse desinteresse genuíno, não haveria tanto esforço em sustentar o papel de alguém frio. O vazio verdadeiro é tranquilo, não exige manutenção. Já a frieza forçada é cansativa, exige energia, e por isso ela sempre acaba deixando escapar rachaduras. É nessas rachaduras que você consegue perceber que há algo mais ali. O que diferencia a frieza mascarada da indiferença é justamente a energia que você sente. O vazio não pesa, mas a frieza carregada de desejo pesa no ar. É como entrar em uma sala silenciosa e sentir que existe uma história não contada entre duas pessoas. É quase palpável, mesmo quando nada é dito. A máscara, por mais bem construída que pareça, nunca é perfeita. E é justamente a imperfeição dela que denuncia a verdade. Muita gente confunde silêncio com indiferença. Mas o silêncio carregado de desejo não é tranquilo. Ele é denso, barulhento, cheio de pensamentos que não param. A pessoa pode não falar, pode não mandar mensagens, pode até parecer distante. Mas, dentro dela, você é presença constante. Ela repassa conversas, revive lembranças, imagina situações. O silêncio que você recebe por fora esconde um incêndio acontecendo por dentro. Esse fogo aparece nos momentos de solidão. Quando ninguém está olhando, é aí que a verdade se mostra. Uma música desperta lembranças, uma rua traz sua imagem de volta, um perfume faz tudo retornar. Quem tenta se mostrar frio por fora vive uma vida interior completamente dominada pela sua presença. É como se o coração gritasse o tempo inteiro, mas a boca escolhesse se calar. O silêncio vira máscara, mas não consegue ser neutro. Ele vibra, ele pulsa, ele pesa. E você sente isso. Porque quem realmente não se importa não tem essa densidade. O vazio verdadeiro não deixa rastros. Já o silêncio cheio de fogo é impossível de não notar. Você percebe no olhar perdido, no jeito que a pessoa se desconecta quando algo lembra você, na forma como o clima muda quando vocês estão no mesmo espaço. O fogo escondido sempre encontra uma brecha para aparecer. E é nesses detalhes que você descobre a verdade. A grande raiz da frieza é o medo. Amar é perigoso. Desejar é arriscado. Se entregar é abrir mão do controle, é se expor, é dar ao outro poder sobre partes de você que talvez nunca tenha mostrado a ninguém. Para algumas pessoas, isso é insuportável.
Elas acreditam que, se deixarem o coração tomar conta, vão se perder. E então recorrem à frieza como uma forma de autoproteção. Fingem que não sentem para não ter que lidar com a vulnerabilidade de admitir que sentem. Esse medo cria comportamentos visíveis. É o afastamento repentino quando a conexão fica forte demais. É a resposta seca justamente quando a conversa começa a ficar íntima. É a desculpa esfarrapada para não se envolver em situações que poderiam revelar mais do que deveria. Mas cada gesto desses denuncia algo maior, a tentativa desesperada de controlar o incontrolável. O medo não nasce da ausência de sentimentos. Ele nasce da intensidade deles. E essa é a ironia. Quanto mais medo alguém tem, mais prova que existe algo forte ali. Porque quem não sente nada simplesmente não se importa. Não precisa fugir, não precisa se proteger, não precisa criar muros. Só cria muros quem teme ser invadido. Só congela quem teme derreter. A frieza, nesse caso, não é indiferença. É sintoma de que existe algo tão grande que a pessoa não sabe como lidar. Por mais que alguém tente sustentar a frieza, sempre existem sinais que escapam. O corpo fala quando a boca se cala. Um olhar que demora mais do que deveria. Um suspiro involuntário quando você entra no ambiente. Um gesto rápido demais, que demonstra cuidado mesmo quando a palavra diz o contrário. São detalhes pequenos, mas que revelam mais do que qualquer discurso. Esses sinais aparecem principalmente quando a pessoa pensa que não está sendo observada. É no jeito como os olhos a procuram discretamente em uma multidão. No modo como a voz muda quando fala com você. No corpo que, sem querer, se inclina na sua direção, mesmo que logo em seguida se afaste para manter a máscara. O frio não consegue ser sustentado o tempo todo. Ele sempre racha em algum momento. E você percebe. Porque existe uma diferença gritante entre alguém que não sente nada e alguém que finge não sentir. O primeiro é transparente, não olha, não nota, não reage. O segundo, por mais que tente, deixa escapar energia. Você sente que existe algo ali. O silêncio pesa, o olhar trai, o gesto denuncia. O gelo, nesse caso, é apenas a superfície de um oceano profundo que está sendo escondido. Chega uma hora em que o gelo deixa de enganar. Você passa a perceber que não é ausência, mas excesso. O coração fala alto demais para ser calado. E a mente, tentando gritar o contrário, só cria mais contradição. É essa contradição que revela a verdade. Por fora, afastamento. Por dentro, desejo incontrolável. É quase magnético. A pessoa afasta, mas tudo nela chama você para mais perto. Mas é essencial entender a diferença. Quem realmente não sente nada não se importa se você está ou não ali. Não olha, não nota, não muda. Já quem sente e tenta disfarçar vive em constante contradição. Olha quando acha que você não está vendo. Muda de comportamento sem perceber. Evita justamente porque não consegue lidar. A frieza não é vazia, é carregada. Ela denuncia, mesmo tentando esconder. Quando você entende isso, começa a ler a linguagem oculta. Para de acreditar no que é dito e passa a observar o que é mostrado sem intenção. O gelo, muitas vezes, não é rejeição. É prova de fogo. É sinal de que o que está escondido é tão intenso que a única forma de lidar foi congelar. E nesse momento você percebe, o frio não é ausência de amor. É amor travado, sufocado, escondido atrás de uma muralha de gelo. Muitas vezes, a frieza não é apenas um disfarce, mas um mecanismo de sobrevivência emocional. Existem pessoas que já foram feridas tantas vezes que aprenderam a associar vulnerabilidade à dor. Quando sentem algo intenso, em vez de se abrir, se retraem. É como se o coração dissesse eu quero, mas a memória gritasse não arrisque. A frieza, nesse sentido, funciona como um escudo invisível. Não é que a pessoa não queira sentir, é que ela acredita que permitir-se sentir vai significar cair em um abismo do qual não sabe se conseguirá sair. É o medo de repetir o passado, de viver novamente feridas antigas que nunca cicatrizaram. Esse tipo de frieza é carregado de contradição. Por fora, a pessoa se mostra distante, calculada, às vezes até dura. Mas por dentro, ela sente cada detalhe, cada gesto, cada palavra. E justamente por sentir tanto, se protege mais ainda. É como alguém que tem fome, mas se recusa a comer porque já se queimou no fogo da cozinha. O desejo existe, mas vem acompanhado de memórias de dor. Então, em vez de se permitir, a pessoa prefere congelar, porque acredita que assim terá mais controle da situação.
Só que esse controle é ilusório, porque os sentimentos continuam ali, vivos, latejando, esperando uma brecha para transbordar. E você percebe esse conflito na maneira como a frieza se manifesta. Não é uma frieza neutra, mas defensiva. É uma frieza que dói mais em quem a pratica do que em quem a recebe. Porque, no fundo, é uma prisão autoimposta. A pessoa acredita que está se protegendo, mas na verdade está se punindo, impedindo a si mesma de viver algo verdadeiro. O gelo não é ausência, é medo. É a construção de uma fortaleza que parece segura, mas que aprisiona quem a ergueu. E quanto mais sólida parece, mais revela o tamanho daquilo que ela tenta esconder. Da próxima vez que alguém for frio com você, não tire conclusões apressadas. O gelo pode estar escondendo exatamente a chama que você imagina. A frieza pode ser só a maneira mais confusa de dizer: eu sinto, mas não sei lidar. O silêncio pode ser confissão. A distância pode ser um pedido de socorro. Quando você aprende a observar além da superfície, descobre que nem sempre o que parece rejeição é realmente rejeição. Muitas vezes, é desejo que não encontrou coragem para se revelar. E eu quero saber de você, já passou por isso? Já percebeu que alguém estava lutando contra o que sentia por você? Compartilha nos comentários a sua experiência, porque ela pode abrir os olhos de muita gente que está vivendo o mesmo dilema. E se esse vídeo te trouxe clareza, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, eu vou continuar revelando segredos que ninguém te conta sobre os comportamentos humanos, os códigos escondidos nos gestos, nos olhares e nos silêncios. E não esquece, no próximo vídeo eu vou te revelar algo ainda mais forte. Quando alguém se afasta de você, não é porque não sente nada. É porque sente tanto que tem medo de se perder. Esse código você não pode perder.